Bem-vindo, espectador. Mais uma vez estamos aqui apresentando o nosso programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Cury, formado pela Faculdade de Medicina de Teresópolis. Ele fez residência em pediatria na Clínica Infantil do Ipiranga e Escola Paulista de Medicina. Tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Médica Brasileira. Ele foi o médico responsável pela implantação do SAMU em todo o nosso estado e é o atual vereador de Campo Grande. Cury, com esse nobre currículo, é um prazer te ter no nosso programa e falarmos um pouquinho sobre um tema e uma época de bastante conflito, de bastante dificuldade, que chama-se adolescência. A adolescência é uma fase, né, do final da infância, digamos assim, né, entre a fase de infância e adulto, de muitas mudanças físicas, psicológicas, emocionais. E cada vez mais a gente fica um pouquinho preocupado com a nova geração e a incidência de algumas patologias, de algumas situações que vêm nos preocupando. Então, vamos falar um pouquinho sobre este período da nossa vida que todos nós passamos, da sua experiência com o adolescente, por favor. Muito obrigado pelo convite, doutora Maria José, Associação Médica. Um abraço a todos que estão nos vendo. Olha, é um período explosivo, né? São as explosões hormonais que se apresentam muito nesse período. Esse é um período que ele inicia, na verdade, ao redor dos 10 anos de idade. Nós tínhamos como parâmetro... E cada vez mais cedo, né? Porque começava um pouquinho mais tarde, uns anos atrás. Pois é. Mas, na verdade, hoje, como há necessidade de você, até estatisticamente, ter uns parâmetros, então a gente considera a adolescência inicial dos 10 anos até os 14. Certo. E a tardia dos 15 até os 20 anos. Certo. Mas nós sabemos, na prática, que existem adolescentes com 30 anos, né? Então, é muito importante, se for possível um dia nós conversarmos, quais os critérios que se tem para sair da adolescência, né? Sei. Mas como nós estamos iniciando, vamos começar só entrando na adolescência. Mas é tão intenso que hoje tem critérios para você dizer, olha, essa pessoa saiu da adolescência. Entendi. É realmente, como você disse, um período muito delicado, muito sensível. A transformação física, tanto do menino quanto da menina, traz muita insegurança, não só para esse jovenzinho, como para a família também. Então é aquele período em que você tem picos de alegria, de tristeza, tudo no mesmo dia. Você tem muita insegurança. Essas transformações, elas vêm realmente temperadas com insegurança, com medos, com necessidade de autoafirmação e com a busca de tribos e grupos. Porque quando a gente está inseguro, doutora, a gente procura se associar a pessoas. Aos iguais. A nos fortalecer, né? Aí que os pais precisam estar atentos. Porque se ele escolher, ele ou ela, o grupo certo, Tudo certo. tá beleza, um grupo certo, que tenha valores sociais, valores educacionais, valores éticos, morais, valores religiosos semelhantes. Certo. Se a pessoa escolher um outro grupo, vai ter problema. Um grupo... E tem sido assustador, né, Cury? Você Muito. vê que a mídia está recheado de exemplos horríveis. Verdade. Né? Aquela escola que em Suzano, 2 adolescentes, um já nem era, teoricamente pela idade, não era mais adolescente, mas pelo jeito você falou que adolescente vai ter 30 anos. 2 doentes, né? Só podia ser para fazer aquilo que foi feito. E a gente vê assim que, se você vê a história, você deve ter acompanhado com certeza, que isso surge em nível de mídia, né, internet, aquilo vai crescendo. Aí surgiu agora aquele outro que você postou, do Momo. Meu Deus, como que nós vamos monitorar isso, Cury? Olha, é muito importante o que você está colocando, porque hoje eu costumo dizer
que nós perdemos nossos filhos para o quarto. Ficam isolados lá. Quando eles estão ali dentro, parece que é um alívio, né, para a família. Bom, tá lá, tá quietinho. Quanto mais quietinho ele tiver, melhor. Não é. A segunda coisa é qual é o nosso limite e qual é o limite deles. O que eu vou falar é muito importante e muito forte. Eu quero avisar vocês que são pais. Não existe porta fechada de quarto de quem mora em casa. Se você mora na casa do papai e da mamãe, essa porta pertence ao papai e à mamãe. Você sabe que eu tive clientes que não admitiam que os pais entrassem, né, no quarto. Sim. Eu não tive dúvida, nós fomos fazendo uma série de recomendações, eles foram tentando, até a hora que nós concluímos que a porta tinha que ser arrancada. E os pais tiraram a porta. Mas é uma medida um pouco drástica, né? Mas tem que ser feito. Olha, são passos, né? Você não deve começar por aí, porque afinal de contas, um respeito ao espaço que é comum, ele não é exclusivo. Por quê? Porque quando se tranca nesse quarto e quando você tem acesso ao mundo através do quarto, é diferente de antigamente. Hoje, seja pela internet, pelo próprio celular, pelas mídias sociais, essa questão de você ter acesso a informações, por exemplo, instantâneas, tudo isso fez com que esse quarto não fosse mais restrito. Completamente diferente da minha época, né? Então, estar fechado lá e tendo acesso a isso, precisa uma supervisão. Na verdade, a gente vê que alguns pais, você me corrige se eu estiver errado, mas eu vejo que alguns pais respeitam demais este limite. Tem pai que não sabe. Ah, não, ele está lá na bagunça dele, não gosta nem que arruma o quarto. A moça entra lá, não pode arrumar o quarto. Verdade. Quando é de um nível, né, sociocultural um pouquinho C, B, A. Ah, não gosta nem que a empregada entra. E eu fico assustada. É para assustar. Eu fico assustada porque você tem que monitorar. Como é que você monitora do lado de fora da porta que não pode entrar no outro? Olha, tudo isso requer uma coisa que nós precisamos resgatar os nossos filhos. Nós, pais, precisamos voltar a sermos pais. Significa, você tem que se dedicar mais, você precisa conversar mais. Estar mais presente. Estar mais presente, discutir valores e ter acesso às informações. A senha é compartilhada. Esse negócio de senha de internet é compartilhada sim, senão não vai ter no quarto o equipamento. Tudo isso é válido porque existe uma bandeira que é importantíssima, que é a bandeira de cuidar do meu filho, de proteger o meu filho, de ser efetivamente um pai e uma mãe. Então, tudo conversado, a gente consegue chegar a bom termo. Quando a gente terceiriza isso, deixa para a escola a educação, deixa... Que é cada vez mais comum. Muito, lamentavelmente, né? A criança nasce, já vai para o berçário, para o CEINF. Quando nós deixamos, por exemplo, que as regras sejam dadas de comportamento ou pela escola ou pela polícia, nós estamos errados. Então, isso é em casa. A saúde, quem deve cuidar é o papai e a mamãe. Os primeiros responsáveis pela saúde de qualquer pessoa somos nós mesmos. O médico, ele entra como uma pessoa, um coadjuvante, ele vai ajudar. Ele vai ajudar alguma coisa que deu errado. Mas os responsáveis somos nós, sem sombra de dúvida, nós pais, né? Então, é muito importante, você falou uma coisa muito importante, quer dizer, os pais também não estão sabendo como lidar. Por isso que eu muito cheguei... inseguros. Eu estou fazendo questão de ser um pouco enfático, dizendo que os limites somos nós que colocamos. Não existe. Você falou numa outra coisa, doutora, também muito importante, a gente conhece o quarto do nosso filho, jovem, quando a gente entra para arrumar. Quando a gente entra para ver como é que ele está cuidando daquele espaço, muitas coisas você identifica ali. É assim que se salvam os filhos que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo para a depressão, nós estamos perdendo para o suicídio, a autoagressão, mais frequente. Terrível. E a autoagressão? Olha, eu tinha comentado, se me permite, eu vou falar rapidamente. A Unimed fez um trabalho agora muito bacana, que é o pronto-socorro infantil,
mas de adolescentes também. Olha, eu estou surpreso com o que a gente está vendo, sabe? Nós estamos vendo jovens extremamente doentes. Fisicamente, mentalmente e socialmente. O organicamente, que é a doença do organismo, também está presente. Então nós temos jovens diabéticos, com doenças neurológicas, enfim, obesos. Mas o que tem mais me surpreendido são os distúrbios de comportamento, as disfunções psiquiátricas, a depressão principalmente, muito presente, a gestação indesejável, a relação íntima, sexual, com pessoas despreparadas. Então nós temos que estar atentos, sim. Eu acho que nós precisamos salvar os nossos jovens. E isso é importante, a gente ter um recado para o nosso espectador, que assim, você tem que dar limite. Eles pedem limite e nós temos que dar. É nossa obrigação. Eu vejo assim que as pessoas só amam. Mas é importante eles ouvirem o não também. O limite, olha filho, não dá para ser assim, aquela orientação, aquela fala franca. Religião, se queira ou não, ajuda muito. É o freio moral, é importante. Eu, todo dia no meu ambulatório, no meu consultório, a gente fala muito sobre isso. Que a gente pega muito adolescente, criança com problemas comportamentais. A falta de objetivo deles hoje é uma coisa assim que impressiona. E é importante a gente falar, papai e mamãe, olha, não tenha medo de chamar uma atenção, né? Não tenha medo de, às vezes, fazer um combinado, de cortar algo que ele gosta demais, para que ele entenda que a vida é cheia de ações e reações, que as ações deles vão ter uma consequência. Só se aprende nessa época e nós, pais, temos a obrigação de orientar, né? Agora, fala um pouquinho para mim, Curi, em relação, por exemplo, aos outros problemas da adolescência. Um deles, a gravidez indesejada. Que a gente vê que, apesar de tudo, apesar dos anticoncepcionais, da educação sexual, das escolas e tudo, continua acontecendo a gravidez ainda na adolescência. Não é verdade? Verdade. Conta um pouquinho para mim. Então, e a notícia triste com relação a isso é que a idade da primeira relação e, por consequência, às vezes, da gestação, está cada vez mais cedo. Mais precoce. Por quê? Porque aquela jovem de 16 ou 17 anos, hoje ela está mais bem informada. Então, ela até consegue, com 16, 17 anos, ter algum tipo de cuidado anticonceptivo. Agora, os mais jovens mesmo, aqueles de 11, 12 anos de idade, é que estão aumentando hoje a estatística de gestação indesejada. Também está relacionado com o ambiente familiar, está relacionado com informação, com você conversar, passar valores. E nós temos que descobrir realmente que grupo, né, que tribo é essa que os nossos filhos estão. Porque, olha, gestação com 9 anos de idade ou 10 anos, e tem caso aqui em Campo Grande, a gente pode dizer que é uma aberração, né? Criança que cuida de criança. Então, a gente precisa ter essa conversa. Passagem de valores, olha, é fundamental que a relação íntima, sexual, ela tenha um componente de respeito e de admiração e também de valores, não é? Não é só o prazer do sexo, mas são as coisas que envolvem isso. Quando se tem esses valores, praticamente não se encontra a gravidez indesejável. Agora, quando eles falham, né? E lembrando muito bem que todos os métodos contraceptivos estão à disposição hoje no SUS. Né? Desde a camisinha, que é distribuída gratuitamente, tanto para o homem como para a mulher, as pílulas anticoncepcionais, os medicamentos injetáveis, né? Em algumas situações até o implante subcutâneo. Isso eu não sabia não. Hoje tem ambulatórios especializados, principalmente aí no caso para as mulheres que já têm filhos, que querem a partir de agora não ter mais filhos. Então elas têm que passar por um processo, é um ambulatório de gestação de risco, de mulheres, enfim, mais, vamos dizer assim, são mais
métodos para adultos, né? Sim. Mas tem à disposição sim. Então precisa, né, os pais orientarem no início, acompanhar esses jovens e colocar para o profissional que estiver atendendo a necessidade de uma consulta mais especializada. A gente vai preparar assim, uma última pergunta, antes de a gente encerrar, que a gente vai longe na nossa conversa. Fala um pouquinho das suas doenças sexualmente transmissíveis, né? A gente viu que teve uma incidência maior de sífilis. A AIDS, que teve um controle e agora começa meio que desproteger e aumentar a sua incidência. Fala um pouquinho pra gente dessa importância. Então, você vê como uma coisa está ligada com a outra, né? Quando se fala em camisinha, pensa-se só, na maior parte das vezes, a evitar a gestação, a gravidez. Mas uma grande parte dessas doenças sexualmente transmissíveis, a camisinha também impede que haja o contágio, né? Principalmente no caso da AIDS. Certo. Agora, há essa recrudescência que a gente chama, a volta, o retorno de doenças que nós não tínhamos mais, né? Você citou a sífilis, é verdade, a blenorragia ou gonorreia, também hepatite, não é? A gente precisa tomar cuidado. São doenças que fazem parte, sim, da vida hoje dos nossos jovens e que precisa ser feito acompanhamento, instituir tratamento. O HPV, que é uma coisa, assim, para a mulher, é um precursor do câncer. Então, e que tem prevenção, que tem a vacina no posto, para o adolescente. Está à disposição. Está à disposição, então não tem desculpa, né? Eu acho que lembrar os pais que o adolescente, como ele é, sob o aspecto físico, é muito saudável, ele precisa, sim, fazer as consultas com uma certa regularidade para exatamente fazer a prevenção. Ele pode estar bem, mas ele precisa fazer a consulta. E ele faz a consulta com quem? Com o pediatra ou a menina, por exemplo, já no ginecologista, o menino neurologista? Quem se orienta? No serviço público geral, é atendido na pediatria até os 12 para 13 anos de idade. A partir daí é o clínico. Mas eu acho que os pais podem fazer e devem acompanhar os filhos e pedir essa ação do médico, né? É. A gente sabe que é uma consulta sempre um pouco mais demorada e também sabe que nem sempre a gente consegue com muita facilidade. Mas existe, está à disposição e os pais precisam solicitar essa orientação e apoio para o médico, seja ele um clínico geral, está qualificado. Lembrar que a moça, a menina, a partir dos 13 anos de idade, na verdade, a partir da primeira menstruação, ela pode sim fazer uma consulta junto com a mãe ou com o pai numa ginecologista, né? A primeira menstruação, a menarca, também lembrar que é um momento muito especial na vida da mulher, que os pais devem amparar, enfim, orientar. Como sempre, assim, um resumo da nossa entrevista de hoje, e isso é um recado que fica para os pais. Os pais têm que estar presentes, os pais têm que monitorar, têm que dar apoio. O pai e mãe não é só quem compra a roupa, quem coloca comida na mesa, mas é principalmente quem é amigo do seu filho, quem protege, quem orienta. E nós não podemos ter dúvidas, nem medo, nem receio. Busque ajuda. Pergunte ao seu pediatra, pergunte ao seu clínico, pergunte, né, na escola, como ele vai na escola, com a coordenadora. Se envolva. Isso é muito importante. Ele quer que você se envolva. Não pode ter medo, né, Cury? Verdade. Mais um recado para a gente encerrar, Cury? Olha, o que eu deixo aqui é que é sempre uma oportunidade de nós resgatarmos os nossos filhos e de nós termos uma boa relação familiar. Sempre existe isso, não desista nunca. Não permita que seu filho seja adotado por outras pessoas. É isso aí. Adote você o seu filho. Ótimo, adorei nossa entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você, espectador, mande a opinião do tema que quer ouvir, mandando e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.